Muito boa noite a todos, começando aqui mais um vídeo no canal Resenha do JP. Eu sou o João e eu quero falar um pouquinho de um jogo que foi antecipado do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu agora, Galo e Fortaleza. O Galo vai jogar com o Vasco uma semifinal de Copa do Brasil no sábado, então em função disso o jogo foi nesse meio de semana. Então eu quero falar um pouquinho, o jogo ficou empatado, um jogo interessante, eu acho que teve várias coisas aí pra gente analisar, mas antes eu quero pedir seu like, né, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal também, que eu sei que você não vai se arrepender, vai me ajudar muito a crescer o canal que ainda está pequeno, mas que eu sei que tem muito potencial. E também você, né, vai te ajudar também a receber o tipo de conteúdo que você curte, não só aqui do canal, mas o algoritmo do YouTube vai entender aí o tipo de conteúdo que você curte, que você gosta, e você também vai receber mais conteúdos dessa forma. Então, dito tudo isso, vamos falar um pouquinho. Fortaleza 1, Galo 1, o jogo aconteceu em Fortaleza, e eu acho que foi um jogo que trocaram-se os papéis. Por que eu digo isso? Porque pré-jogo eu acho que a torcida do Galo estaria extremamente satisfeita com o empate e a torcida do Fortaleza estaria extremamente revoltada com o empate. Por parte do Galo, a gente está falando de um jogo contra um dos times que pleiteiam o título do Campeonato Brasileiro, um dos melhores times da competição até o momento, mesmo que não tenha o elenco e o orçamento de Palmeiras e Botafogo, e de um jogo fora de casa. Além disso, além de tudo isso, a gente tem o fato que o Galo vai ter duas semifinais para jogar em sequência agora. O Galo vai jogar sábado contra o Vasco em São Januário e depois, logo na terça-feira, já tem a semifinal de Libertadores contra o River na Arena MRV. Então, o Galo estava com o time muito reserva, para não falar time C. O Galo estava com um misto ali entre o time B e o time C. Então é natural que o empate fosse extremamente satisfatório para o torcedor atleticano pré-jogo. E para o torcedor do Fortaleza é o contrário, toda a regra se aplica ao contrário. Fortaleza disputa apenas o Campeonato Brasileiro, é um time que briga pelo título ainda, e o Galo é um time de meio de tabela que estaria com um time extremamente reserva. Então é lógico que dentro de casa o torcedor esperava 3 pontos que colocariam o Fortaleza em segundo na tabela, passaria o Palmeiras, por mais que o Palmeiras ainda tenha jogos a fazer, o Fortaleza tem um confronto aí com o Palmeiras na próxima rodada. Então, assim, colocaria o Fortaleza numa situação de fato, acreditar no campeonato, mas acabou não acontecendo e acabou sendo satisfatório, entre aspas, né? Não dá para chamar de satisfatório, mas acabou sendo satisfatório mais para o torcedor do Fortaleza do que para o do Atlético. E por quê? Porque o jogo foi condicionado com duas expulsões que aconteceram ao decorrer da partida. Eu vou chegar lá, primeiro eu quero falar um pouco do que era esse confronto de fato pré-jogo, por mais que tenham todos esses fatores que eu trouxe, a empolgação da torcida do Fortaleza, a falta de interesse da torcida do Galo nesse jogo, eu acho que era um jogo mais nivelado do que parecia ser, por todos esses fatores que eu trouxe. E por que eu digo isso? Primeiro, com todo respeito ao time e ao elenco que tem o Fortaleza, a gente sabe que existe um trabalho fantástico no Fortaleza. O Vojvoda faz algo extremamente brilhante ali no time do Fortaleza. A gente sabe que é um time extremamente capaz, já se mostrou capaz toda vez que duvida do Fortaleza. O Fortaleza vai lá e prova o contrário. Só que a gente sabe também que é um elenco limitado comparado com outros times de mais poder financeiro. E um deles é o Galo, inclusive. A gente sabe que, por mais que o Fortaleza esteja brigando ainda para ser campeão brasileiro, a gente não está falando de um time, tá lá na frente, mas o campeonato está começando. Não, nós estamos falando de uma maratona que está chegando no final. Então o Fortaleza mostrou que tinha condições, mesmo que não vença, tinha condições de vencer a maratona, de vencer o campeonato. Mas a gente sabe que o elenco do Fortaleza é bem inferior ao do Galo, mesmo com a posição dos dois times na tabela. E isso não é demérito nenhum do Fortaleza, eu acho que é demérito até da campanha do Galo no campeonato, que foi condicionada por uma série de fatores. Por fatores que são, sim, muitos problemas do time do Galo. O time do Galo vacilou em diversas situações, mas também muitos problemas com lesões, com convocações, um mês ali bem tenebroso que teve, e também o fator de estar priorizando as Copas. Eu acho que até o início é bem balançado ali no campeonato, um início bem conturbado do Campeonato Brasileiro,
e o início muito bom nas Copas, sempre avançando, né? Não necessariamente jogando muito bem, mas sempre avançando nas Copas, agora estando em 2 semifinais, fez naturalmente que o Galo priorizasse completamente as Copas. E nesse cenário de fim de campeonato, claramente as Copas são o grande objetivo do Galo. Então, isso explica um pouco a posição do Galo. Lógico que esse time do Galo, mesmo com toda essa situação, não pode estar na posição que está no campeonato, mas isso ajuda a explicar um pouco e também ajuda, para mim, na minha visão, a diminuir um pouco do que é essa suposta diferença entre o time que jogou do Galo hoje com o time do Fortaleza, mesmo que seja um time reserva do Galo. Nós estamos falando de um dos melhores elencos do país, que tem um time reserva no papel. Não é um time que treina junto, não é um time com jogadores em grande fase, mas no papel, um time reserva que pode bater sim de frente com o time titular do Fortaleza no papel. Falo no papel porque o time do Fortaleza é um time extremamente bem treinado, um time que briga para ser campeão, e o do Galo é um time que, mesmo os titulares, não conseguiram mostrar isso no Campeonato Brasileiro, quem dirá os reservas. Só que, em termos de qualidade, que em uma partida, em 90 minutos, pode resolver, o time reserva do Galo tem tanta qualidade quanto o time titular do Fortaleza. Então, eu já não achava esse jogo tão desnivelado quanto parecia antes da partida começar. A gente está falando de um time que tem bons jogadores, mesmo no time reserva. E o jogo mostrou isso. O primeiro tempo foi do Fortaleza, o Fortaleza foi melhor, inclusive abriu o placar, mas foi um primeiro tempo equilibrado. O segundo tempo, o Galo começa muito melhor, ainda com 11 jogadores do Fortaleza em campo, começa muito melhor, busca o empate e está melhor ainda, né, na partida até a primeira expulsão do Fortaleza. Fortaleza até cresce um pouco quando o Marinho é expulso, uma expulsão infantil do Marinho, inclusive, mas o Fortaleza até cresce um pouco depois disso. Mas acaba não adiantando aí no lance de contra-ataque do Galo. O Tinga tem que fazer a expulsão para evitar o que seria o gol da virada, e aí 11 contra 9 é onde eu acho que se invertem os papéis do jogo, é onde eu acho que a torcida do Fortaleza acaba saindo aliviada com um empate que antes da partida seria considerado uma derrota. Porque o Galo joga com 2 jogadores a mais por quase 20 minutos de partida, tem diversas chances de fazer o gol da virada, acaba não fazendo. Aí, por falta de qualidade mesmo, a gente está falando do final de um jogo onde o Galo jogava com o time reserva, então a gente fala de jogadores ou desgastados ou jogadores que entraram no segundo tempo que são tidos como reserva do reserva, né? Time C do Galo. Entrou um jogador de base que nunca tinha feito um jogo no profissional, entrou o Robert, que é um jogador que desperta atenção, inclusive, um jogador que pode aparecer mais quando o Galo estiver poupando, quando o Galo estiver rodando o elenco, mas é um jogador que quase não atuou ainda com a camisa do Galo também. Então fica essas questões que acaba que na hora de decidir, na hora de ter calma para conquistar 3 pontos fora de casa, com a pressão de ter 2 jogadores a mais, não que isso seja um problema, ser 2 jogadores a mais facilita, né, qualquer partida, mas logicamente coloca uma obrigação maior também nos caras de ganharem o jogo. Então faltou essa calma, faltou essa qualidade também, né, inegável, por mais que tenham vários jogadores jovens que podem evoluir e tudo mais, os caras não têm a qualidade que os titulares do Galo têm, então faltou isso para o Galo buscar a virada. Mas as chances teve uma bola com o Robert, que se ele toca ali no Caio, menino da base também, que nunca tinha jogado, mas ia deixar ele livre para fazer o gol. Enfim, tiveram várias chances para o Galo fazer essa virada, e em função disso, eu acho que o resultado sai como mais favorável ao Fortaleza do que ao Galo. É lógico que isso vai ser uma pedra no sapato gigante do Fortaleza, né? Esse resultado para quem sonha com título, porque são 2 pontos que vão fazer muita falta, 2 pontos em casa contra um time todo desfalcado, um time de meio de tabela. Então, para quem sonha com título, são 2 pontos que não poderiam ser desperdiçados. E para o Galo também, acaba que é um pontinho que vai ser muito importante. Um time que sonha com G6, um time que quer, caso tudo dê errado ali nas Copas, quer buscar pelo menos um G8, porque se perde a Libertadores pro Botafogo e a Copa do Brasil pro Flamengo, por exemplo, caso tudo dê errado nas Copas para o Galo, pelo menos abre vaga ali até o que seria um G6, pode virar um G8 e o Galo pode ainda buscar uma vaga na Libertadores pelo Brasileiro. Então é um pontinho que vai ser importante, só que fica um gosto amargo porque o jogo se desenhou para sair com 3 pontos, seriam 3 pontos que o Galo poderia já estar ali na briga até pelo G6, porque tem um confronto agora com o Inter, que já está dentro do G6, então são 3 pontos que poderiam colocar o Galo na mesma prateleira de pontuação na tabela do Inter. Então
fica amargo por isso, pela situação do jogo. Um ponto antes do jogo, acho que qualquer atleticano fecharia, apertaria a mão e estaria muito feliz. Mas pós-jogo fica essa sensação e a mesma coisa do torcedor do Fortaleza, 2 pontos que vão fazer muita falta para brigar pelo título, mas se olhar a situação da partida, era esperado que acabasse com 0 pontos, que o Fortaleza saísse do jogo sem nada e seria até ainda mais complicado, não só pensando em briga de título, mas também pensando em classificação e vaga direta para a Libertadores, que o Fortaleza quer garantir que vai ter, até porque quem faz uma campanha de Campeonato Brasileiro brigando pelo título o ano inteiro não quer se dar o luxo de perder uma vaga direta na Libertadores no final do ano, né? Então acho que no fim das contas o que fica é isso, é um jogo que o atleticano, né, e o time do Galo não davam uma importância tão grande. O ano do Galo se desenhou para isso, hoje o atleticano quer as Copas, o time sonha com as Copas, prioriza as Copas, mas é um jogo que se condicionou, se desenhou muito a favor do Galo, então ficou amargo, por incrível que pareça. Um jogo que teoricamente não valia de nada para a torcida atleticana, valia muito para o torcedor do Fortaleza. Acabou que quem vai dormir nessa noite de quarta-feira mais chateado, eu acho que é o torcedor do Galo, né? Pô, lógico que o torcedor do Fortaleza fica puto porque queria 3 pontos, o torcedor sonha com o título, o do Galo acaba que não liga mais tanto pro Brasileirão, então é óbvio que ainda tem o torcedor do Fortaleza que está muito chateado com a maneira que a partida se desenhou, mas se era para ter um vencedor, era o Atlético. Então, eu acho que quem está mais chateado, quem vai dormir mais chateado agora, é o torcedor atleticano. Mas quero saber de você aí, torcedor do Fortaleza, diga aqui o que você pensou desse jogo, se você concorda comigo que foi um pontinho ganho, ou se você acha que precisava de mais, precisava de ter feito diferente, mas quero saber a opinião de você aí, deixe aí nos comentários, por favor, que eu vou ler, vou responder e vou estar conversando, debatendo, que eu quero que isso seja um papo com vocês, beleza? E se você chegou até aqui no vídeo, peço por favor que se inscreva no canal, deixa o like, porque se você está até aqui, viu até o finalzinho do vídeo, é porque você gostou do conteúdo e aí você me ajuda e, como eu falei lá no início, te ajuda também a estar recebendo mais conteúdos desse tipo, beleza? Um abração para todos, boa noite aí de quarta para quinta-feira e fui!